tem um cara agora que foi sócio do Donald Trump. Vocês já ouviram falar que vocês estão a 2 pessoas de qualquer pessoa do mundo? Hoje vocês vão estar a 1 pessoa do Donald Trump e do Barack Obama, porque ele recebeu o título honorário de cidadão norte-americano das mãos do presidente Barack Obama. Então vocês estão a 1 pessoa de 2 presidentes dos Estados Unidos. Esse cara, ele foi o meu pai rico. Ele foi o cara que foi a primeira mentoria que eu fiz. Eu não tinha dinheiro, eu fiz uma rifa, incrível que pareça, eu fiz uma rifa com vários vouchers de desconto. Foi uma ação muito louca, mas que deu muito certo. E aí eu fiz uma rifa para participar do programa de mentoria dele, e ali ele que me falou que existia o Shark Tank Brasil para eu inscrever meu produto. Eu inscrevi, e aí depois do Shark Tank a minha vida foi transformada. Ele é fundador da Elite Models no Brasil e ex-sócio do Donald Trump. Trouxe a campanha das camisetas. Lembra aquela campanha do câncer de mama no alvo da moda, o símbolo alvo? Quem conhece essa campanha? Quem já viu? Ele que trouxe para o Brasil, gente. Ele que está por trás da campanha das camisetas de câncer de mama no alvo da moda, colocando o famoso símbolo do alvo no peito de milhões de brasileiros e conscientizando para o autoexame, para o toque, salvando vidas aqui no Brasil. Ele criou a primeira modelo virtual, a Abby Tóquio, sucesso no mundo todo e estrela de uma campanha da Nokia. Aos 38 anos, o empresário encarou seu maior desafio: vender uma ideia para o bilionário americano Donald Trump em uma reunião que deveria durar apenas 3 minutos. Nos últimos 13 anos, o foco das suas atenções foi o desenvolvimento da School of Life, o desenvolvimento da Escola da Vida, e ele vem contar para nós como que é a escola da vida dele e para isso nós vamos chamar um vídeo sobre a história do Belino. Olá, eu sou o Ricardo Belino. Eu sou um empreendedor serial há 3 décadas e meia, desenvolvendo projetos que a maioria das pessoas pensavam que eram absolutamente impossíveis. Hoje, o meu grande projeto de vida é ser um acelerador de pessoas. Ricardo Belino, que é um sinônimo de sucesso. Um vendedor de ideias. Ricardo Belino se tornou um dos empresários mais respeitados no mercado. De todas as lições que eu aprendi na minha escola da vida, a mais importante é que você tem que estar disposto a pagar o preço pelo sonho que você quer conquistar. Eu, lá no começo, vesti essa jaqueta para voar alto e levar os meus sonhos ao mais alto nível possível. No dia 8/8 de 88, eu inaugurei no Golden Rule do Copacabana Palace a primeira final nacional do concurso da maior agência de modelos, que anos após se transformaria na plataforma para lançar as maiores modelos do mundo, inclusive a Gisele Bündchen. E essa Masterclass não é para te ensinar a ser rico, não é para te ensinar a ter sucesso fácil. Ao contrário, é para te ensinar tudo que você não tem que fazer para ter sucesso. Você vai aprender a fazer sopa de pedra. Porque muitas vezes alguém pode te dar uma oportunidade e essa oportunidade pode ter apenas 3 minutos. And in 3 minutes you convinced me to do something, and now we have a great project that took place and is taking place in Brazil. As pessoas não querem fazer negócio com o seu PowerPoint, meu amigo, nem com o seu business plan e nem com sua planilha Excel, porque quem é bom sabe que isso tudo aí é blá blá blá. E eu ouvi toda a classe de sugestões para que eu não fizesse essa campanha. Se eu tivesse ouvido os especialistas, a campanha não teria vendido 14 milhões de camisetas no Brasil. Eu sou o Ricardo Belino e você tem um encontro marcado comigo para um verdadeiro upgrade do seu mindset. Senhoras e senhores, com vocês, Ricardo Belino! Bom dia. É uma alegria enorme vir aqui prestigiar Diego, Jonas, nesse projeto que começou como um sonho impossível e eu sou suspeito para falar de sonhos impossíveis e então eu sou um grande entusiasta de todas essas iniciativas que têm um grande propósito. Eu tenho aqui poucos minutos e vou falar daquilo que realmente me motiva hoje na minha vida, não da minha biografia ou daquilo que me fez ser uma pessoa de sucesso, mas aquilo que me fez ser um grande homem. E um grande homem se constrói com compromissos, com atitudes, especialmente
relacionadas com a felicidade de outras pessoas. Não é por acaso que a maior escola de negócios do mundo, a Harvard, tem hoje o seu mais popular programa executivo chamado Happiness, que é felicidade. E, obviamente, Harvard não está ensinando as pessoas a serem mais românticas ou acreditarem em happy end nos filmes de Hollywood. Mas Harvard fez uma pesquisa há mais de 80 anos, onde ela comprova que pessoas mais felizes produzem mais, trazem mais resultado, ou seja, pessoas mais felizes ganham mais dinheiro. Então, aquela lógica de que o dinheiro não traz felicidade, realmente não traz. Mas a felicidade pode te trazer prosperidade, e é isso que hoje o mundo está atento e pensando e mudando a maneira de pensar. E nessa minha longa trajetória de mais de 3 décadas e meia empreendendo, quebrando o paradigma do impossível, todos meus amigos diziam que eu era um louco, que aquilo não ia funcionar, e eu adorava quando eles me diziam isso, e me dizem até hoje, porque assim eu tenho muito menos concorrência. Porque quem não acredita que vai dar certo, não vai nem tentar. Então, para mim, é uma excepcional oportunidade de fazer a diferença. Mas ao longo dessa jornada, eu acho que o ambiente aqui, que fala da solidariedade, que é o tema principal do Arrasta, foi um primeiro contato que eu tive com esse exercício, quando eu visualizei a possibilidade de trazer para o Brasil a campanha do câncer de mama, e também escutei, não só dos meus amigos, mas do maior fabricante de camisetas do Brasil, a Hering, que aquela ideia não ia dar certo. Bom, eu disse para o meu amigo Fábio Hering que eu não estava buscando a opinião dele a respeito da campanha, mas que eu iria fazer a campanha. E para fazer a longa história curta, se eu tivesse escutado a opinião do maior fabricante de camisetas do Brasil, eu não teria, como disse o vídeo, vendido 14 milhões de camisetas no Brasil. E arrecadado mais de 50 milhões para o Instituto Brasileiro do Controle do Câncer. Mas aqui não se trata do valor ou da quantidade de camisetas, mas foi aquilo que, na minha vida, me fez entender o meu compromisso com o social. Eu já era um jovem bem-sucedido de 22 anos, dono da maior agência de modelos do mundo, com um enorme patrocinador, que foi a Elos, e um sócio financeiro, e o John Casablancas, tudo muito bonito. Mas e aí? E qual é o meu propósito de vida? E aí eu entendi que aquela oportunidade que me foi dada de desenvolver aquela campanha me colocou num outro patamar. E eu passei a ser mais respeitado e admirado por uma ação que impactou dezenas de milhões de mulheres no Brasil, porque era uma campanha educacional que fazia a mulher entender da necessidade de se autoavaliar, de se autoexaminar, porque ao fazer um autoexame e identificar um nódulo em estado prematuro, você aumenta em 95% a chance de sobrevivência de uma mulher. Então quer dizer que educação salva vidas. Não é só a quimioterapia ou a mamografia. Então, educar as pessoas é fundamental. Ter esse compromisso. Não é tentar educar as pessoas a ficarem ricas rápido, como a gente vive hoje, essa maluquice de fórmulas mágicas para enriquecer pessoas. Isso não existe, isso é um engodo, isso só enriquece quem vende a fórmula mágica. Agora, o que está fazendo você transformar a sua visão de mundo? E depois de ter consolidado esse negócio, esse projeto incrível, eu me encontrei, recebi um convite da ACD, que é uma instituição extraordinária que cuida de pessoas com deficiência no Brasil, e eu passei a entender a nova dimensão do que é deficiência. Deficiência poderia ser traduzido como singularidade. E aí eu vi todas aquelas crianças na ACD, sem braços, sem pernas, com problemas seríssimos. E o Brasil tem aproximadamente 4 a 5% de pessoas que nascem ou desenvolvem algum tipo de patologia ou de alguma deficiência físico-motora ou psicológica. E aí eu entendi que no meu projeto Escola da Vida eu tinha uma responsabilidade muito séria de falar não para aquelas 5% das pessoas que já são muito bem atendidas pela ACD e outras instituições como a ACD, mas para falar com as 95% das pessoas
que desenvolvem uma patologia que eu chamo de coitadismo. Andam de cadeiras de roda invisíveis, muletas invisíveis e justificam o porquê que elas não fazem o que tem que ser feito hoje. E procrastinam e sentem pena delas próprias. Desculpa, o mundo não tem espaço para o coitadismo. Muito obrigado. E durante a pandemia, eu vivi os últimos 14 anos fora do Brasil e os últimos 3 em Portugal. E para apoiar a ACD, que estava vivendo um momento difícil de buscar doações e arrecadação para os seus programas, inclusive para o Teleton, eu tinha conhecido uma história fantástica na ACD, uma campanha chamada Máquina Resolvedora de Problemas. E aí eu desenvolvi uma série de lives chamada Live Resolvedora de Problemas, e durante 21 dias, eu lá em Portugal, eu fiz essas lives com grandes figuras, como a Eliana, como Danilo Gentili, enfim, para chamar a atenção desse coitadismo, que é uma doença que nós precisamos nos libertar dessas doenças. E eu acho que isso tem me tornado, nessa jornada, como empreendedor, uma pessoa, uma versão melhor de mim mesmo. E se eu posso deixar aqui uma inspiração para vocês, uma provocação, é fazer essa pergunta: o que é que eu estou fazendo hoje para ser uma versão melhor de mim mesmo? E não é, estou indo na academia para ficar mais bonita ou mais bonito. Estou mais famoso, estou mais rico. Isso não vai fazer você uma versão melhor de você mesmo. E aí eu preciso contar para vocês uma coisa, e que mais uma vez me fez conectar com esse lado social, que foi um episódio que aconteceu numa iniciativa minha, com o Diego, inclusive, onde nós decidimos fazer uma espécie de confraria, que seria, vamos dizer, uma mentoria diferente com algumas pessoas incríveis que eu conheci, e uma delas, que é o Aguinaldo, que esteve aqui ou estará aqui com vocês, que é um jovem empreendedor que cuida da área de proteção de marcas e patentes. E no final dessa mentoria, lá em Gramado, em dezembro, num evento fantástico, que se falava do Natal e da luz e do renascimento, ele me fez uma provocação e me disse: Belino, você deveria registrar a sua marca pessoal. Não para você fazer boné, camiseta, como é que chama? Xícara, não. Mas hoje o mundo está vivendo uma transformação onde você tem mais importância e relevância, as pessoas têm mais relevância do que as próprias marcas, do que as marcas que estão estampadas no seu cartão de visita, no seu crachá. O mundo hoje é mais autoral. Grandes jornalistas, como o Ricardo Amorim, têm mais audiência, relevância e autoridade que os veículos para os quais ele trabalhou no passado. E essa é a transformação do mundo. Bom, ele me convenceu e fizemos um amplo registro dessa minha marca. Passado um ano, o Instituto Certificador de Registros aqui no Brasil, que é o INPI, deferiu o registro da minha marca em várias áreas. Mas junto com isso ele me fez um presente, uma surpresa. Ele me entregou um laudo de avaliação da minha marca pessoal. Ele tinha desenvolvido uma metodologia científica para fazer avaliação de marcas, que faz para a indústria, para as empresas em geral. Bom, achei aquilo muito simpático, fui logo na última página. E aí encontrei lá uma indicação de que minha marca pessoal, avaliada na trajetória da minha vida, tinha um valor referencial de 78 milhões de reais. Achei aquilo simpático, falei: olha, muito obrigado pelo presente de 78 milhões, nunca ganhei um presente tão grande, vou chegar na minha casa e vou contar com quem eles estão jantando agora. E assim, fiquei pensando no que eu ia fazer com aquilo. Pix não dava para fazer, eu falei: então eu tenho que inventar alguma coisa. Chamei meus advogados, meus contadores e disse o seguinte: olha, eu fiz um estudo desse movimento, desse fenômeno das marcas, dos ativos intangíveis e das marcas que se incorporam aos balanços patrimoniais, e vi, por exemplo, que a Disney
uma empresa que tem um valor de mercado de aproximadamente 250 bilhões de dólares, 110 bilhões de dólares são ativos intangíveis. Personagens, marcas, não tem parque, não tem carro, não tem navio, não tem nada. São ativos intangíveis. Como eu penso grande, falei, por que não? Me inspirei nessa história e falei, meus amigos, eu gostaria de incorporar no meu balanço patrimonial da minha empresa esse ativo que eu acabei de receber o reconhecimento que tem um valor. Bom, resumo da ópera é que a Junta Comercial e a Receita Federal, num ato inédito, incorporaram, aprovaram e deferiram um aumento do capital da minha empresa em 78 milhões de reais, reconhecendo que aquele ativo, de fato, tinha aquele valor. Então eu vi o capital social da minha empresa ser acatapultado em 78 milhões. Bom, ainda não consegui fazer PIX, e aí continuei estudando e descobri que o Pelé, no ano passado, em 2021, fez o IPO da sua marca pessoal. IPO é a oferta pública de ações, quando uma empresa vai à Bolsa de Valores. E em Los Angeles existe uma plataforma que seria considerada a Bolsa de Valores Humanos. E aí entrei em contato com eles, eles adoraram a trajetória e eu fiz o meu IPO pessoal. Listei a minha hora, quantificada em 5 mil dólares, e fiz uma oferta pública e um pregão. Mas tudo isso não é para dizer que a minha marca vale uma fortuna. Naquele momento eu tomei uma decisão. Eu tenho um grande amigo, que é o Edu Lira, que tem um projeto fantástico também chamado Gerando Falcões, e resolvi doar das 30 mil ações que eu emiti, 10% para financiar os programas do Gerando Falcões. E ontem, falando com o Diego, eu vi esse esforço de vocês em capitanear doações para poder apoiar o programa de erradicação da pobreza extrema na África e construir casas. Eu falei, Diego, meu querido, eu vou deixar um ato simbólico aqui, eu não sei nem cadê o Diego, mas nesse livro que foi lançado, a gente criou um certificado das ações que publicam a emissão das minhas ações lá nos Estados Unidos. Eu falei para ele, Diego, eu doarei ao longo de 2023 das transações que serão feitas com as minhas ações, 100 mil reais para patrocinar 10 casas no seu programa social. Isso não é ação da Bolsa de Valores, isso é ação social de fato. Porque se eu não puder canalizar parte da minha energia, da minha capacidade de prosperar para transformar vidas, eu serei apenas um rico miserável. E eu aprendi na minha escola da vida que a maior capacitação que eu posso fazer para mim mesmo, antes de pretender inspirar outras pessoas, é reconhecer que eu tenho a capacidade de conquistar tudo o que o dinheiro não pode comprar. E eu estou falando de saúde, eu estou falando de tempo, eu estou falando de amor, eu estou falando de amizade, estou falando de família, eu estou falando da relação que você tem com o dinheiro também, e não tem nada de errado. Eu sou capitalista de raiz, mas um capitalista com compromisso e com propósito e com uma consciência de que eu devo compartilhar o dom que eu tenho de encantar pessoas, e eu reconheço em mim o karma do Pequeno Príncipe. E não está nos livros de grande tecnologia, de técnicas de marketing e vendas para você ser um grande fechador de negócios ou um grande empresário. Mas está nas páginas do Pequeno Príncipe, que chama a atenção para algo tão simples quanto fazer você relembrar de que serás eternamente responsável por aqueles que cativas. E a pergunta que cada um deveria se fazer é: eu estou cativando alguém? Alguém se inspira nos meus exemplos? Alguém vê na minha vida uma lanterna para ajudar a sair de uma situação que aparentemente é impossível?
sair do vitimismo, quebrar essas crenças limitantes e negativas para se tornar uma versão melhor de si? Qual é o meu compromisso com o outro? E não tem que ser com milhões de pessoas, porque as pessoas têm essa tendência, vou ajudar 1 milhão de pessoas. Meu amor, ajuda uma, de cada vez. E quem quer arrumar a vida de 1 milhão de pessoas, primeiro não arrumou a sua. E não vai arrumar, porque 1 milhão é muita gente. Agora, uma pessoa é possível. Então faça o que é possível. E faça bem feito. Faça com coração para transformar as pessoas. Para dar protagonismo para as pessoas. Para dar às pessoas a capacidade de se perceber capaz de mudar aquilo que elas não estão satisfeitas. Mas essa realidade é difícil. Olhar para o espelho e reconhecer quem nós somos e aceitar aquilo que não está bom, porque é a única maneira da gente conseguir transformar a nossa vida. É reconhecer quem nós somos, não estar feliz e mudar. É simples assim, é uma decisão mudar, mas precisa assumir um compromisso. Eu cheguei num ponto na minha vida, eu já não sou mais aquele jovem de 20 anos que usava essa jaquetinha da DHL para ir atrás do meu sonho. Porque eu não tinha que dar desculpa, eu tinha que dar um jeito. Eu tinha que ir para Nova York e não tinha um tostão. Então eu arrumei sim um emprego de carteiro da DHL. E essa iniciativa me libertou. E todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de compartilhar com as pessoas, eu tiro o paletó italiano e boto a jaqueta da DHL. Porque a jaqueta da DHL foi a minha capa do super-homem, que me libertou, me fez voar alto, me fez acreditar que não tinha limite para os meus sonhos. Porque eu não tinha que dar desculpa para mim ou dizer não para mim mesmo. Eu tinha que ir lá e tentar fazer. E a minha vida é sempre tentar até dar certo. E não quando vai dar certo. Eu insisto, persevero até dar certo. E só para encerrar, eu queria dizer para vocês que toda essa bagagem, essa caminhada me fez entender, a gente precisa mudar o canal do ego para o eco. É uma letra. Quando você sai da sintonia e da frequência do ego e passa a operar na frequência do eco, você se reconhece responsável por mensagens e atitudes que podem transformar vidas. Eu estava em Portugal e fui convidado pelo Roberto Medina para fazer a palestra de encerramento do Rock em Rio. Eu quero dizer que não gosto de rock, não entendi nada que ele me chamou para fazer lá, nunca trabalhei para o Rock em Rio, inclusive quando fui em 85, fui num dia, chovia tanto, era tanta lama, eu falei, não volto mais. Dei meus convites de graça para outro, falei, essa roubada eu não volto. Mas eu entendi que eu podia deixar uma mensagem, e vou deixar a mesma para vocês aqui agora, que poderia mudar a maneira das pessoas pensarem. De novo, não era para trazer uma técnica de marketing ou de vendas extraordinária para fazer você ficar rico. Desculpa, esse tema está cansado. Pessoas precisam estar mais preocupadas em ser felizes do que serem ricas. Porque você vai ficar rico sim, se você for feliz. Na sua medida e não na medida da sociedade. Você não precisa ser medido por padrões da sociedade. Você tem que ser medido pelo seu padrão, pelo seu tamanho, pelo tamanho do seu copo. E ali no final da palestra do Rock em Rio, eu convidei aquelas pessoas, milhares de pessoas, a tomar uma decisão e uma atitude, e eu vou fazer o mesmo aqui com vocês, como forma de agradecer a oportunidade de estar aqui e deixar alguma coisa para vocês pensarem. Que é o seguinte, vocês não precisam ser rockstars, cantar, tocar uma guitarra, uma bateria. Vocês precisam se perceber e se sentir os rockstars da sua vida. E se vocês, por um segundo, acreditam ou querem acreditar que vocês podem ser os rockstars da sua vida, vocês se levantem agora e se aplaudam, porque vocês são os rockstars da vida de vocês. Obrigado. Valeu! Fica mais um pouquinho no palco. Uau! Plateia de pé, hein? Que coisa linda! Gente, vocês não sabem
como é receber palmas de pé. Parabéns pra vocês aí que levantaram e parabéns pra você pelo Mas conteúdo. a palma foi pra eles, não era pra mim, não. Ah, era pra eles mesmo? Óbvio, você não tava chega ouvindo, aqui, ó, parece. chega aqui do meu lado. Parabéns pra vocês que levantaram e bateram palmas pra vocês mesmos, então. É, exatamente. Essa Bonitão, é a proposta. você, com toda essa sua experiência, sua bagagem, essa sua trajetória, o que pra você significa realmente arrastar as pessoas pra cima? É aquilo que eu falei aqui durante esses 20 minutos. Eu acho que é empoderá-las para que elas se percebam, se sintam verdadeiramente esses rockstars da sua vida. É ter essa capacidade de acreditar. Né? Eu acho que não adianta só sonhar, imaginar e querer. Isso tudo é muito bonito, todo mundo faz, mas acreditar é o que faz a diferença entre crer para ver e não ver para crer. Quando você consegue ter essa capacidade de acreditar, é mágico. E não é por acaso que a Coca-Cola usou esse slogan chamado Believing is Magic, como a campanha da Coca-Cola na Copa do Mundo. Não é por acaso, acreditar faz a diferença. E deixa eu te perguntar uma coisa, o Donald Trump é chato mesmo? Ele é ranzinza? Muito chato Muito chato. e mal-humorado. Mal- Mas a gente não precisa fazer negócio com só pessoas simpáticas e adoráveis. Mas a história com ele foi fantástica e me ensinou demais. E eu só posso agradecer e falar bem dele, porque uma coisa é ser antipático, outra coisa é ser uma pessoa desonesta. Ele é super competente, empreendedor e me ensinou muito e eu aprendi e acho que consegui ensinar outras pessoas a partir daquele aprendizado. Como que foi pra você chegar na sala e ele olhar pra tua cara e falar "You have 3 minutes"? Você tem 3 minutos. Então, eu tinha duas possibilidades. Ficar congelado, esperando passar os 3 minutos, porque nesse tipo de momento não passam nunca, ou enfrentar o desafio. E eu preferi enfrentar o desafio e, ao invés de responder aquela ameaça, né, para me colocar para fora, eu fiz algumas perguntas para ele, que ele não sabia responder, então eu tinha que perguntar e responder ao mesmo tempo. Por exemplo, se ele sabia que aqui no Brasil a gente tem a 2ª maior frota de jatos privados do mundo, a primeira em helipontos do mundo em São Paulo, que uma Ferrari no Brasil custa muito mais caro do que em Nova York, tem fila de espera e pessoas pagando ágil para pegar o carro primeiro para mostrar para os amigos, né, porque tem um pouco essa ficção, mas enfim, o que importa é que eu não me rendi, não me curvei àquela situação. E aquilo foi fantástico, porque ele achou aquele atrevimento incrível, abriu um sorriso, a nossa reunião, que era para durar 3 minutos, demorou 1h30, virou um livro publicado em mais de 14 países e um negócio de milhões. Então, quando você está disposto a enfrentar o desafio, quando você está disposto a correr o risco, porque podia dar tudo errado, mas podia dar certo. Eu apostei que ia dar certo e deu certo. Então, acho que essa é a lição de vida. Uau! E nós tivemos 3 doações de casas. Salva de palmas, né? Isso. E nós tivemos 3 doações de casas durante a sua palestra. Você levou a frequência, levou o nível e nós tivemos. Inclusive, mesa de doações aí. O pessoal doa, já traz o pessoal aqui para ser reconhecido, beleza? Se o pessoal não quiser ser reconhecido, traz do mesmo jeito que a gente reconhece, do mesmo jeito, tá bom? O pessoal doa e não quer ser reconhecido, pô. E aí, o que você falaria para essas pessoas que doaram aí durante a sua palestra, que ficaram tocadas com o seu conteúdo e fizeram essa doação? Eu acho que elas fizeram uma doação muito mais para elas próprias, para a vida delas, do que para as pessoas que estão precisando. Quando você faz uma doação com verdade no coração, você está fazendo para você primeiro, para falar com você que você realmente é alguém que tem um propósito maior. Você não está fazendo uma caridade. Quem doa por caridade não doa com intenção. Quem doa porque acredita que aquilo vai transformar você em uma pessoa melhor, está fazendo um gesto que vai ter uma repercussão e uma transformação na sua vida e na vida de outras pessoas. Então eu acredito que poder compartilhar isso, às vezes faz com que pessoas saiam da zona de conforto e vão para a zona de confronto com a sua própria realidade e vão lá e fazem o que tem que ser feito, porque se não fizer, fica só no coitadismo. Uau, sensacional. Pessoal, uma salva de palmas, Ricardo Bellino, obrigado, lindão. 3º ano de Arrasta no palco com a gente, arrastando tudo pra cima, valeu?